A gente vai trazer essa reportagem, que é um dos grandes assuntos hoje no país, envolvendo a segurança pública, que é um cenário ainda muito semelhante ao que nós vimos por diversas oportunidades em municípios aqui de Santa Catarina. O maior dos assaltos, o que aconteceu em Criciúma, mas outras cidades catarinenses também tiveram, infelizmente, essa situação da cidade ficar toda acuada em meio a criminosos que entram fortemente armados e tomam conta, tomam a cidade de sequestro. Foi o que aconteceu no município de Araçatuba, interior de São Paulo. E depois dessa reportagem, se tiver o contato, a gente vai conversar já com o delegado Anselmo Cruz para ver as informações da polícia aqui de Santa Catarina, da DEIC, trocando informações sempre com policiais de outros estados, porque essas quadrilhas, como nós vamos ver agora, que agem em situações como essa de Araçatuba, também agem aqui em Santa Catarina. A reportagem no Cidade. Pessoas presas em cima de veículos de luxo, carros queimados, acessos de rodovias fechados e rajadas de tiros. Muitos tiros de fuzil. Araçatuba, no noroeste de São Paulo, viveu uma madrugada de terror. Um verdadeiro cenário de guerra. Esse caminhão foi deixado pelos criminosos carregado com explosivos. Ruas inteiras tiveram que ser interditadas pelo risco de explosão. E para evitar a chegada da polícia, barricadas foram montadas e pessoas usadas como escudos. Essa vítima, que não quis se identificar, aparece nessas imagens de mãos dadas com outras pessoas. Ela conta os momentos de terror. 2 homens armados, de colete, capacete, mandando a gente descer. E assim que a gente desceu, ele fez a gente tirar a camisa, tudo, e ficar como escudo, E eles falavam o quê? Que não ia fazer nada, que só queria o dinheiro e só que dava tiro a todo momento, perto da nossa cabeça. Aí tinha hora que ameaçava, tinha hora que falava que não ia fazer nada. E enquanto eles estavam cometendo o roubo, a gente ficou ali de refém, cerca de 1 hora, 1 hora e pouco. Os reféns foram liberados 2 horas depois, mas nem todos com vida. Segundo a polícia, 2 moradores morreram durante os tiroteios. O principal alvo dos criminosos eram 2 agências bancárias. Eles explodiram caixas eletrônicos e tiveram acesso a uma sala subterrânea onde funciona uma tesouraria. Lá teria grande quantidade em dinheiro. Depois, espalharam mais de 20 dinamites iguais a essas por vários pontos de Araçatuba. A ação foi toda monitorada por drones, o que demonstra a organização dos bandidos. Existe a suspeita de que a quadrilha tinha informações privilegiadas. Depois dos ataques no centro da cidade, os criminosos fugiram com alguns reféns e vieram até o bairro Engenheiro Taveira, que fica a cerca de 8 quilômetros da área central do município. Aqui, eles liberaram algumas vítimas e tentaram fugir, mas foram cercados pela polícia militar. Houve trocas de tiros e um dos bandidos foi morto. Os outros conseguiram fugir por meio das matas. Ainda não se sabe quanto foi levado dos bancos. 4 pessoas continuam internadas em estado grave na Santa Casa, que está cercada por viaturas da PM. A polícia diz que são suspeitos do crime e vítimas. 6h05 no Cidade Alerta Santa Catarina. Se tiver o sinal já estabelecido, pode abrir aqui no nosso telão do Cidade a participação ao vivo do delegado Anselmo Cruz, que é da DEIC aqui de Santa Catarina, responsável pela antissequestros e roubos, e também é o delegado que está à frente das investigações do maior assalto a banco da história de Santa Catarina, em ano passado, que aconteceu lá em Criciúma, como vocês acompanharam. Delegado Anselmo, muito obrigado mais uma vez por atender o nosso jornalismo. E a primeira pergunta que nós temos aqui para o senhor é se já há alguma informação desse assalto que aconteceu em São Paulo com algum esquema parecido, ou pelo menos até integrantes da mesma quadrilha, e aí acredito que o senhor já pode ter a oportunidade de trazer a informação atualizada de como está a investigação, se já encerrou o trabalho da sua equipe aqui em Santa Catarina, e a gente sabe, doutor, que vocês estão sempre trocando informações com a polícia do Rio Grande do Sul, do Paraná e também a polícia paulista. Boa noite, delegado Anselmo. Boa noite, Zanotto. Pois bem, essa situação que aconteceu agora em Araçatuba é o que tem sido classificado pelos órgãos de segurança pública já como uma modalidade criminosa chamada domínio de cidades. Diferente daqueles assaltos de uma proporção menor que vinham acontecendo ao longo de anos, o chamado novo cangaço, com em torno ali de 4, 8, no máximo 10 assaltantes, em uma ação relativamente rápida, o que aconteceu em Criciúma aqui e aconteceu em Araçatuba agora
tem uma proporção muito maior, né? Dezenas de criminosos, vários veículos aí, como aconteceu nas duas situações, 10 veículos utilizados por esses criminosos, e ações que acabam levando aproximadamente 2 horas, tendo a duração de 2 horas, exatamente por atacarem cidades de porte médio e tesourarias ou locais com um abastecimento regional de valores, digamos assim. O modus operandi, né, desse tipo de ação criminosa, como a gente fala no jargão policial, são muito semelhantes do que aconteceu em Araçatuba com Criciúma efetivamente, e não foi o primeiro caso no Brasil, né, o que aconteceu em Criciúma. Lembrando que já desde 2015 vem acontecendo esse tipo de ação criminosa, já são mais de uma dúzia aí de ações violentas que ocorreram no Brasil, inclusive em capital. Tivemos aí há uns anos atrás em Fortaleza uma base de valores sendo atacada, e então o que se depara é com algumas situações bastante parecidas no modo de agir, o que não significa necessariamente se tratar de uma mesma organização criminosa ou do mesmo grupo. Ao longo desses últimos 5 ou 6 anos, já foram grupos diferentes disparatinados em ações policiais que aconteceram no Brasil, né? Uma situação mesmo para exemplificar em Uberaba, Minas Gerais, onde também houve o uso de explosivos como uma emboscada, também houve a utilização de drones. Foi uma quadrilha com quase 30 indivíduos que foram todos presos naquele momento. Tá? Então, há modus operandi semelhante, efetivamente, mas agora, em contatos tanto com a Polícia Civil de São Paulo quanto com a Polícia Federal, já que uma das instituições atacadas foi a Caixa Econômica Federal, portanto, a Polícia Federal também está à frente da investigação lá. Com o começo das investigações agora, por eles, é que são trocadas as informações aí para se verificar, né, essa possibilidade de ter algum ou alguns indivíduos que possam ter participado aqui em Criciúma, que também tenham participado de lá. Mas o que já se sabe ao longo destes anos é que não se trata de um único grupo criminoso, de uma única organização criminosa, e ainda assim, quando tem alguma semelhança, né, ou a participação de algumas determinadas pessoas, não significa que o grupo inteiro é o mesmo. Né? Há uma cooptação, né, há uma contratação, por assim dizer, até de criminosos para efetuar o assalto ali e tem mão de obra, digamos assim, sendo contratada nessas situações. Agora, delegado Anselmo, como o senhor destacou, né, a situação desse caso e semelhante a Criciúma, o domínio de cidade. Nós tínhamos antes também aquela questão bastante conhecida já como chamada de novo cangaço, talvez um número até menor de pessoas invadindo essas instituições. E nós já tivemos exemplos aqui em Santa Catarina, aí o trabalho da Polícia Civil, a investigação, quando ela está muito à frente do crime, o delegado que eu lembro aqui, de situações em que a polícia, através da investigação, da inteligência, conseguiu prever os casos que iriam acontecer e, com isso, evitando os assaltos. Agora, diante do que nós tivemos aquele episódio de Criciúma até hoje, delegado Anselmo, nós conseguimos avançar nisso? Nós conseguimos evoluir nesse sistema da nossa Polícia Civil, da investigação, de conseguir estar à frente, ou realmente isso é uma dificuldade tremenda, levando em consideração como essas quadrilhas usam cada vez mais a tecnologia, como o senhor mesmo acaba de destacar, até com drones monitorando a chegada de policiais e viaturas. O que nós temos então de avanço, delegado? Porque eu tenho certeza que é uma preocupação sua, da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, levando em consideração quantos municípios estariam alvos, né, de possíveis ataques como esse, levando em consideração a estrutura policial que são as viaturas que estão em ronda diariamente, o efetivo que a gente sabe que é um número bem reduzido, hein, o delegado Anselmo? O que acontece é que, com relação a tudo que sempre for possível ser apurado com antecedência, tudo que puder ser evitado da prática de crime, as polícias trabalham com essas informações em sistema de inteligência. Então, a nossa equipe aqui mesmo da Delegacia de Roubos e Antissequestro da DEIC, que já tivemos algumas situações diferentes que havia apontamento indicativos da possibilidade de crimes, onde inclusive, né, nos confrontamos efetivamente com indivíduos armados que reagiram à abordagem policial. Então, esse sempre é um objetivo que é trabalhado pelas forças de segurança de, efetivamente, evitar que o crime aconteça, né, ou que, uma vez acontecendo, ele não tenha o seu sucesso ou uma proporção maior alcançados. O que acontece de diferencial nessas ações, como a de Araçatuba e de Criciúma, é que se tratam de crimes
muito bem planejados, muito bem preparados ao longo de meses. Eu destaco uma situação que já foi, né, divulgada, aquele roubo que houve no aeroporto Quero-Quero, em Blumenau, onde uma operação aérea de valores acabou sendo atacada. Nós havíamos identificado que se tratava de um planejamento com 1 ano de antecedência. Então, os criminosos investem bastante para esse tipo de crime. Eles acabam investindo recursos, né, valores efetivamente na sua preparação e tempo, inclusive. Em Criciúma, né, o que a gente pode divulgar já foram imóveis localizados, utilizados pelos criminosos em diversas cidades diferentes do sul de Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. Então, isso demonstra a grande logística operada por eles, também com diversos meses, quase 1 ano de antecedência que eles já vinham preparando e planejando isso. Então, trabalham de maneira desbaratinada, digamos assim, de maneira velada, para que não chamem a atenção, e isso, evidentemente, dificulta o trabalho, ao mesmo tempo faz demandar uma resposta na mesma proporção. Né? Não se pode esperar que um crime envolvendo dezenas de criminosos, dezenas de autores, na sua imensa maioria, quase totalidade, de fora do estado, né, de fora de Santa Catarina, e que com regiões diferentes utilizadas por eles, vai ter uma resposta muito rápida pela polícia. Nosso trabalho de investigação pela Polícia Civil é extremamente meticuloso, é extremamente dedicado, né, em parceria com os órgãos de segurança, e na investigação do crime, especialmente com o Instituto Geral de Perícias, para que se tenha o mesmo nível, né, do que eles tiveram na preparação, também na resposta para alcançar aí muitas pessoas. A gente pode antecipar é que tivemos, né, na realidade, já uma primeira fase de investigação em cima desse caso do roubo de Criciúma, e que em breve teremos uma nova fase, que não vai ser também o final da investigação. Né? É muita gente, é uma logística muito grande, são muitos dados sendo trabalhados, e aí nós teremos em breve, então, uma nova etapa, né, a ser desenvolvida aí em cima da nossa investigação aqui de Criciúma. Claro que agora, com essa situação de Araçatuba aí, é mais uma parceria entre os órgãos policiais, especialmente a Polícia Civil de São Paulo e a Polícia Federal, como eu falei, na troca de informações aí, no cruzamento de dados para ver a possibilidade de autoria ser a mesma. Delegado Anselmo Cruz, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção com o nosso jornalismo e um bom trabalho ao senhor e aos policiais civis de todo o nosso estado de Santa Catarina, e contando sempre com a colaboração também da sociedade. Desconfiou de algo estranho na sua região, na sua cidade? 181 é o Disque Denúncia da Polícia Civil, você nem precisa se identificar. Obrigado, delegado. Exato. Obrigado, Zanotto. Boa noite.